Vou iniciar essa gravação com a leitura desta frase em inglês que está aqui no meu moletom, ganho de presente da minha querida esposa durante a semana mais fria. Away in Silence. Esta frase, na verdade, é de uma música muito conhecida, principalmente pela juventude. E esta frase nada mais tradução em inglês, de afastada em silêncio, ou afastado pelo silêncio. A música fala sobre isso, não se afaste em silêncio, não desista do amor, não desista de nós. E pensando nessa frase durante essa semana, eu me lembrei de que algum tempo atrás eu resolvi, juntamente com uma querida irmãzinha aqui da Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, que está fazendo faculdade, iniciar um livro na terceira pessoa, contando um pouco da minha história, da trajetória da minha vida, em especial no que diz respeito à obra missionária. Quando eu era criança, adolescente, cursando a sexta série, uma professora me disse algo que me chamou muita atenção e me intrigou e, de certa forma, me impulsionou a pensar e a projetar a vida e o futuro. Numa das suas aulas, ela disse o seguinte, que uma pessoa, no momento mais motivacional, ela disse, uma pessoa feliz seria aquela que, ao término da sua vida, tivesse plantado uma árvore, tivesse escrito um livro, tivesse filho e tivesse amigos suficiente para ser contado em uma mão, com 5 amigos. E ela dizia, então, esta pessoa ela pode se considerar uma pessoa feliz. E aquilo me intrigou e a primeira coisa que eu fiz foi plantar uma árvore. Então cheguei lá em casa, plantei uma árvore que infelizmente depois dela já bem adulta e ela foi plantada num lugar impróprio, mas ela cresceu e foi crescendo, meus pais deixaram ela crescer, mas chegou um determinado ponto que ela precisou ser cortada. E aí então a vida foi passando, as coisas foram acontecendo na minha história e mais recentemente eu pude também escrever um livro junto com um outro colega, reverendo Fábio, missionário da APMT na Espanha, e aí então junto escrevemos um livro a respeito da obra missionária. Casei, como todos sabem, tive 2 filhos, belos, lindos filhos, Felipe e Guilherme. Hoje tenho mais 2 filhas, que são as 2 noras, a Paulinha e a Letícia, que são bênção nas nossas vidas também. E assim, creio ter construído na história desses anos todos muitos amigos que, pela graça de Deus, é muito mais do que posso contar em uma mão. E louvo ao Senhor por isso. Amigos, irmãos do coração. Mas eu não queria deixar também no silêncio toda essa trajetória. Então eu vou começar a gravar, pelo menos 10 minutos, um pouquinho dessa história. O livro que estou escrevendo na terceira pessoa, juntamente com essa irmãzinha, se chama, ou tem um título inicial, embora pode haver mudanças, mas o título que coloquei para pensar nesse livro é Se Minhas Botas Falassem. Quando eu estava numa das minhas viagens missionárias, especialmente na Índia, eu olhei para os meus pés e estava com uma bota, e ao olhar para aquela bota num avião, indo de uma cidade da Índia para outra, eu percebi que esta bota tinha caminhado comigo, tem caminhado comigo por longos anos. E ela visitou todos os 5 continentes, além de aldeias africanas, aldeias na América do Sul e em especial no Brasil. Então eu
olhei para aquela bota e aí então deu esse insight de escrever algo a partir da terceira pessoa, contando a história desta bota, desta sua jornada pisando nos continentes e contando um pouco das histórias destes momentos em que eu vivenciei esse experimento de estar junto com povos de outras culturas, línguas e nações, com um propósito muito claro de que eles tenham uma oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Então é sobre isso que eu vou tratar aqui no meu canal do YouTube durante esse tempo, pelo menos 10 minutos por semana, uma gravação contando um pouco desta trajetória. E que na verdade começa com um menino adolescente na cidade de Campinas, que aos 13 para 14 anos começa a se inquietar quanto à sua espiritualidade. Era um menino muito avançado no seu tempo, amadurecido até pelas circunstâncias de uma família extremamente pobre, batalhadora, trabalhadora, os pais trabalhando, sendo cuidado pelos avós durante o dia, e já também trabalhando como filho mais velho de 5 irmãos, de 4 irmãos naturais e uma adotiva, sendo 6 comigo. Então, logo cedo, como filho mais velho, tive que começar a trabalhar, e naquela época não era problema nenhum trabalhar, né? Então fui trabalhar logo cedo. Na verdade, aos 8 anos eu já comecei a trabalhar, vendendo coisas na porta das escolas, paçoquinha, alface, tudo que me davam para vender eu vendia, para ter uns trocadinhos para ajudar em casa e também para comprar o sorvete e qualquer outra coisa que eu desejava. E com isso o amadurecimento veio também rápido. Aos 11 anos eu já trabalhava como patrulheiro mirim, 11 para 12 anos, trabalhava em um escritório como office boy e comecei então a estudar à noite. Então, quinta série para frente, naquela época, quinta série, eu comecei a fazer já à noite. Então, trabalhava durante todo o dia, saía às 6 horas do trabalho, ia direto para a escola e chegava em casa meia-noite, meia, 1 hora, porque havia uma distância de mais de 5 quilômetros até a escola e vinha a pé. Então, a minha jornada inicia assim, já com a cabeça bem amadurecida pelas circunstâncias que, naquele momento, a vida oferecia. E não lamento por isso, pelo contrário, sou feliz por esse tempo que eu pude passar. E então, nesse momento de 14 para 15 anos, em fevereiro, no retiro espiritual, eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. E a partir desse encontro com Cristo, coincidentemente, debaixo de um pé de goiabeira, no período de carnaval, estava fazendo uma leitura do texto de Lucas, quando o texto afirma o Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos que importa ganhar o mundo inteiro e vier a perder sua própria alma. Então eu percebia que ainda, como adolescente, cheio de sonhos, eu queria ganhar o mundo ao meu modo, e naquele instante eu fui quebrantado pelo Espírito do Senhor e conheci de fato a Cristo, embora tenha sido criado na igreja presbiteriana, meus pais são presbiterianos, meus avós presbiterianos, eu ainda não tinha tido esse encontro pessoal com Cristo. Tinha muito conhecimento já das Escrituras, mas não tinha tido minha experiência pessoal com o Senhor Jesus, que só tive naquela manhã de 22 de fevereiro de 1975. E a partir daí, então, minha história de vida mudou completamente. E logo após isso, meu avô me chamou, numa terça-feira, para ter um encontro com alguns indígenas que viriam ali em Campinas para falar, dar testemunho da sua fé em Cristo. E aí então eu fui curioso para conhecer índio, eu não conhecia nenhum índio na minha vida até então, e aí pude me deparar com 5 indígenas caiuás que estavam testemunhando, cantando na sua língua, e aquilo me impactou muito, e a partir daquele instante eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, que era focar a minha história de vida na evangelização dos povos não alcançados do mundo. E aquilo transformou toda a minha história, um garoto de 15 anos, já com esse propósito de me dedicar à obra missionária, de me preparar o suficientemente para pastorear, para evangelizar, para cuidar
destas pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar durante esse período. Espero que seja bênção na sua vida.